Tiago capítulo 4, meus irmãos, nós iremos até o verso 12, se Deus quiser. Eu acho que vai dar tempo. Tiago capítulo 4, dos versos 1 ao verso 12. A palavra de Deus diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vamos orar? Pai, que a Tua palavra, que é inerrante, é suficiente, é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, possa falar aos nossos corações e trazer transformação, trazer compreensão, trazer conversão, Pai. Salva-nos de nós mesmos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Tiago agora, ele vai mais profundo até onde ele foi. Tiago agora ele acerta o problema do homem, ele vai mostrar para nós aonde está o problema. Em toda a carta ele vai mostrar conflitos externos, coisas externas. Ele vai falar de obras, ele vai falar da língua, coisas visíveis. Mas agora Tiago vai trazer para mim e para você aonde mora o problema, a raiz do problema, né? E ele vai fazer uma pergunta: de onde surgem os conflitos? De onde surgem as brigas? De onde surgem as contendas? De onde surgem os problemas de casal? Por que você briga com a sua esposa? Por que você briga com o seu marido? Por que você briga com o seu filho? Por que você briga com a sogra? Por que você briga com o vizinho? Por que os irmãos brigam? Por que as pessoas brigam? No contexto aqui, porque a igreja briga, os irmãos da igreja brigam, lembra? Ele está falando para a igreja. E ele já falou lá atrás da língua perversa. Não pode ser assim. Língua tem que ser palavras de vida e não palavras de morte. Então Tiago ele vai perguntar: de onde procedem tudo isso? De onde vêm essas contendas? Por que isso acontece? E ele responde, né? Ele vai dizer: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, Tiago aqui, ele aponta a raiz do problema humano, a fonte de tudo. O pastor da igreja de Jerusalém, ele começou com essa pergunta. Ele já sabe, mas é uma pergunta retórica. Ele quer que você pense. Porque talvez o problema do seu casamento, você acha que é o outro. Na verdade, nós sempre achamos que é o outro. O problema da igreja é o outro, o problema da igreja é o pastor, o problema da igreja é o irmão, o problema da família é o fulano, é o ciclano. A gente faz isso, né? A gente passa pelo que a gente passa é porque, às vezes, eu casei mal casado, eu não deveria ter casado com essa pessoa, é culpa dessa pessoa que eu estou assim.
Ele é o problema, ela é o problema da minha vida. Eu sou assim por causa dos meus filhos. A gente gosta de culpar. A gente é especialista em não assumir responsabilidade. A gente gosta desse vitimismo de que tudo que acontece na nossa vida é culpa de alguém. Porque se alguém não tivesse feito, se alguém não tivesse falado, se alguém não tivesse, isso não teria acontecido. E Tiago, ele já sabe a resposta, mas ele vai falar: procede da sua carne, do seu coração, porque você tem desejos pecaminosos, você tem prazeres que você quer satisfazer às custas do outro. É isso que ele está dizendo. Tiago aqui ele usa uma linguagem militar para falar das brigas que ocorriam na igreja, guerras e contendas. Olha a palavra pesada que ele usa. Está tendo guerras e contendas na igreja, na família, porque vocês querem satisfazer os desejos de cada um. Você não vive em função do outro. Você não ama como Cristo amou, você não é submissa como Cristo ordenou, o filho não obedece o pai, porque os seus desejos estão em primazia. Eu tenho que ser satisfeito em primeiro lugar, porque eu casei para ser feliz, eu não casei para fazer ninguém feliz. Eu casei olhando as minhas próprias necessidades. Então nós casamos pelos motivos errados e vivemos pelos motivos errados e sofremos e a gente não gosta disso. Faz tudo errado e não quer pagar a conta. Tiago aqui vai mostrar que a culpa é nossa. A culpa é minha, por causa das contendas, das brigas nos nossos relacionamentos. Porque a minha briga pessoal com as pessoas, na minha casa, com os meus filhos, tem a ver, meus irmãos, com o meu coração. Alguém violou as minhas leis particulares, alguém não atendeu às minhas necessidades, alguém não atendeu os meus anseios, alguém me desobedeceu, e aí eu me rebelo contra qualquer um que fizer isso. E geralmente o mais próximo é o que nos conhece. Por isso que, às vezes, a gente elogia as pessoas, né? O casal está assim, você elogia. Nossa, que marido legal que você tem. Aí a pessoa faz assim, aquela cara de, casa com essa embira. Porque dentro do casamento, meus irmãos, a gente mostra quem nós somos. A gente não consegue esconder quem nós somos. A gente consegue esconder aqui na igreja. Aqui a gente é gente fina. Aqui nós somos marido top de linha, só tem esposa granfina, só filho obediente, né? Só que dentro de casa a gente sabe que a realidade é outra. Por quê? Porque as minhas necessidades não estão sendo atendidas, a minha lei não está sendo suprida, e aí eu me rebelo. E Tiago vai dizer aqui que os conflitos que há no seu casamento, na sua vida, nos seus relacionamentos, meus irmãos, não é por falta de habilidade. Não, você está assim, é porque você não comprou aquele livro, 5 técnicas para melhorar a comunicação. Não, 14 maneiras de melhorar as contendas em casa. Você não comprou o livro. Não é o problema. Você pode comprar 50 livros, você pode até escrever um livro, mas o problema não é técnica de relacionamento, não é técnica de conversação. Embora isso pode ajudar, mas isso não atinge a mudança. Isso não atinge o problema. Nós temos guerras dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, é porque, meus irmãos, nosso coração está cheio de desejos orgulhosos, soberbos. Nós queremos ser o marido do jeito que eu acho que tem que ser. Nós queremos ser esposa do jeito que eu acho que tem que ser. Nós queremos filhos do jeito que eu acho que tem que ser. E a gente faz tudo isso, né? A gente quer uma igreja do jeito que a gente acha que tem que ser. É por isso que a vocação de pastor está entre as 3 mais estressantes e entre as 3 mais que traz mais problema de saúde no mundo, sabia? Só perde para bombeiro e operador da bolsa. E talvez muitos pastores não sabem nem o porquê disso.
E eu vou dizer para você, o problema do pastorado, vamos puxar a sardinha aqui para nós, né, para mim. O ministério pastoral, ele é pesado, não é por causa do serviço, do trabalho. Não, isso é mole. Eu só pago e recebo para me ler, estudar, ler a Bíblia, conhecer mais de Deus. Olha que benção. Isso não é um problema. Isso não é um problema ter que fazer culto, estudar. Isso é mole. O problema é porque as pessoas têm uma igreja a seu bel prazer. E a pessoa exige de um pastor que ele faça isso, faça aquilo, cumpra isso, cumpra aquilo, e aí quando as coisas não acontecem, é culpa de quem? Do pastor. E aí se coloca uma carga em cima da vocação, que a gente não salvou ninguém, eu não morri por ninguém, eu sou um pecador como vocês, passo das mesmas dificuldades, as mesmas limitações, mas não, às vezes a igreja não cresce, é por culpa do pastor. Não é porque ninguém quer trabalhar, não é porque vem o dia que quer, não é porque ninguém está orando, não é porque ninguém está convertendo, não, é por culpa de alguém. Então observe, é muito fácil a gente criar um ideal daquilo que eu acho. E é por isso que tem contenda, é por isso que tem problema, é por isso que tem gente que sai da igreja, é por isso que tem gente que sai do casamento, é por isso que tem gente que sai da cidade porque não quer mais morar com a família, é porque você tem uma lei sobre todas as coisas e ninguém pode contrariar você. Aí tem contenda, aí tem problema. Então o problema, meus irmãos, é um amor maior do que tudo. O problema é que você ama demais o eu e o meu. Você ama demais você, suas ideias, suas concepções. Você ama você mais do que qualquer coisa. Então o problema é o orgulho, é o egoísmo. E Tiago vem combatendo isso a carta inteira. Ele é repetitivo, porque esse é o maior problema. Aí você fala, não, mas eu não sou egoísta, eu amo as pessoas, eu faço as coisas para a pessoa, mas é isso que o pecado faz com você, porque o egoísta, ele ama sim, o egoísta faz sim, só que ele só faz se ele tiver vantagem, ele só faz se ele estiver confortável, ele só faz depois que o eu dele é satisfeito, senão ele não faz, senão ele não vai, senão ele não está. Então, se as minhas necessidades não forem atendidas de primeira, eu não faço, eu não importo, eu não ajudo, eu não contribuo, eu não trabalho para tal coisa, porque eu não vejo necessidade. Observa, a gente é assim, não, eu não concordo com isso, a gente é cheio dos não concordo, não vejo assim, eu acho que isso está errado, eu faria diferente. Então, observe, a gente se ama demais, a gente gosta do nosso jeito, a gente se acha expert em tudo, e é por isso que tem problema, porque aí Deus juntou 2 pecadores numa casa, Deus juntou esse tanto de pecador aqui na igreja, e aí a gente tem que conviver. Por isso que Deus falou assim, suportai-vos uns aos outros em amor, paciência, longanimidade, porque a gente precisa. Porque não é fácil conviver com pessoas extremamente orgulhosas que acham que o jeito dessa pessoa é o melhor do que o dos outros. Isso é um problema. No casamento isso é problema. Às vezes você está casado há anos com o mesmo problema, porque tem uma lei lá, que não é uma lei que Deus instituiu, mas é uma lei que alguém colocou lá nesse casamento, e você fica escravo daquele negócio, contendas e brigas. Então esse é o problema. E Tiago aqui, ele vai dizer que o problema são os desejos do seu coração. E observa, o problema não é o desejo em si. Desejar é algo que Deus colocou no nosso coração. O desejo, ele é bom. O problema é que, por causa da nossa pecaminosidade, por causa da nossa natureza caída, e de nós amarmos nós acima dos outros, são os nossos desejos que são maus, não são os desejos bons. Observa, ele falou da sabedoria terrena e a sabedoria do céu.
Lembra, Tiago aqui, ele escreve numa sentada só. O texto grego, ele não tem versículo, ele não tem capítulo. O texto grego é uma carta só. Então, ele ainda está na mesma ideia do capítulo 3 aqui, ele continua no capítulo 4. Você pode observar que no verso 18 aí do capítulo 3, ele vai falar, ora, e é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem paz. Aí ele já vai no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 4. Mas de onde procedem as guerras e contendas? Então ele está pensando a mesma coisa. Por quê? Porque quando você usa a sabedoria terrena, demoníaca, carnal, ela causa o quê? E desperta desejos, inveja amargurada e um sentimento faccioso, um sentimento de dividir o negócio, um sentimento de colocar parcialidade na coisa. E isso vem de tudo aquilo que não é bom. E esses desejos não são bons, esses desejos são maus. Então, quando nós vivemos a sabedoria terrena, os nossos desejos sempre serão maus, sempre. Sempre serão desejos egoístas. Porque um homem, meus irmãos, sem Deus, tudo que ele faz, até o que é bom, é mal. Eu já contei para vocês, né, do pastor que deu um testemunho. Ele tinha um problema com o pai dele, problema sério. Ele converteu, voltou para casa, o pai, vou resumir a história bem, né? E o pai sofreu um AVC, o pai ficou sem falar, sem andar, ficou cego. E ele é quem cuidava do pai, ele quem dava banho, ele quem limpava o pai, ele quem dava comida para o pai. E ele fazia aquilo, que era uma coisa boa. Todo mundo falava, nossa, olha um filho que o pai tanto maltratou, agora ele cuidando do pai, olha que bênção. Só que ele contou para nós, quando ele contou esse testemunho, que ele sentia uma alegria de ver o pai dele daquele jeito. E ele fazia aquilo, não por amor, ele fazia aquilo com um sentimento de vingança. Vai, você está assim porque você merece, cada centavo do que você fez comigo. Então observe, ele estava fazendo coisa excelente, cuidando de um necessitado. Mas Deus sabia, e ele sabia, que ele estava feliz, não por cuidar do pai, mas de poder tripudiar em cima do pai. Então observa, um homem sem Deus, meus irmãos, ele faz coisas boas, com motivação errada, e isso é demoníaco, isso é pecado. Por isso que as obras que eu e você fazemos, são um trapo de imundícia para Deus. Então não adianta você falar assim, não, eu sou uma boa pessoa. Não, o que você faz para você. Não, mas eu ajudo as pessoas. Não, você ajuda é por causa de você, porque você quer ser bem visto, você quer ser bem falado, você não faz para a glória de Deus, né? Então Tiago aqui, meus irmãos, ele está nos mostrando que há uma guerra dentro de nós, e é uma guerra por controle. Tiago aqui ele está nos mostrando que esse conjunto de desejos, ele está guerreando por um espaço no meu e no seu coração. E isso vai afetar o modo como nós lidamos com as pessoas que vivem ao nosso redor. Os nossos desejos, eles brigam por controle. Se você não usa e não está sendo dominado pela sabedoria do céu, você vai estar sendo dominado, controlado pela sabedoria terrena. E o resultado, ela vai demonstrar qual sabedoria, qual você está usando. Então aquilo que controla o seu, o meu, o nosso coração, controla as nossas palavras, os nossos atos e a nossa vida. E se um desejo controla o meu coração, eu e você só podemos reagir de dois modos. Então observa, às vezes nós temos problemas nos relacionamentos por causa desses desejos. E eu e você, quando nós vivemos baseado e sendo controlado por sentimento, por desejos, eu não estou sentindo bem, não vou para a igreja hoje. Eu não estou sentindo bem, não vou falar oi para você. Não estou sentindo bem, eu fecho a cara e cada um tem que entender o meu momento. Eu estou com raiva, eu quero despejar todo o meu universo sujo no seu ouvido. Tem gente que vive assim. Eu e você, meus irmãos, crente, vive pela palavra, pelo que Deus disse, não pelo que você acha.
Quando eu e você somos controlados pelos sentimentos, por esses desejos, aí tem um problema no relacionamento. E aí, a gente só reage de dois modos. Como? Se você atende às minhas necessidades, se você me ajudar, se você fazer o que eu quero, eu vou apreciar você, eu vou gostar de você, eu vou amar você. Então esse é um primeiro jeito de tratar a coisa. Se eu sou atendido, eu retribuo. Se você faz o que eu quero, eu vou ter noites de prazer com você, meu amor. Mas se você não fazer o que eu quero, então ou você vive desse jeito, e a segunda maneira é o quê? Mas se você ficar no meu caminho, se você não fizer o que eu acho que tem que fazer, aí eu experimentarei raiva, ira, e provavelmente eu vou expressar isso. E é principalmente quando você estiver perto. Então observa, quando algo controla o meu coração, quando esses desejos, ambição, inveja, e pensa tudo quanto é tipo de pecado, egoísmo, tudo. Quando isso controla o meu e o seu coração, a gente só reage de duas maneiras. Se alguém atende os nossos desejos, ok, esse não tem guerra. Se não atende, aí tem guerra dentro de casa. Aí tem problema. Por quê? Porque você quer algo, mas por causa de não conseguir obter, eu irei guerrear com você. E aí aquele que Deus colocou na sua vida, aquela pessoa, aquele filho, aquela família, aquela igreja, aquela comunidade que Deus colocou para te ajudar, para te fazer crescer, para te exortar, para te amar, você faz guerra com um amigo e não guerreia contra o inimigo. Por isso que lá na frente Tiago vai falar assim: ei, resistir não às pessoas, ao diabo. Vocês estão armando confusão com a pessoa errada. É o exemplo prático. Eu vou dar para vocês aqui um exemplo que eu tirei do livro do Paul Tripp, que eu já indiquei para vocês comprarem 200 milhões de vezes. Aquele Guerra de Palavras. Ele traz esse exemplo aqui. E talvez você vai se identificar. Imagina, você está... eu vou colocar o marido aqui no exemplo, mas depois você ajeita o exemplo. Imagina, nós somos homens, aí você está lá no seu trabalho, aí você lembra da sua esposa. Você fala: hoje eu vou fazer um agrado para minha esposa, eu vou sair para passear com ela, tomar um sorvete. E você fica o dia todo lá no trabalho nutrindo esse desejo bom de cuidar da esposa, né? De sair com ela. E aí você pensa: nossa, vai ser bom, a gente vai conversar, e quem sabe à noite vai terminar do jeito que eu quero. Isso é bom, é claro. Só que aí você chegou em casa de tarde, essa mulher ficou com os meninos, e os meninos não são brincadeira. E aí você chega todo empolgado em casa e fala: ô, meu amor, toma banho para a gente passear. Passear? De jeito nenhum, eu quero sossego. Toma conta dos meninos, toma conta da janta, que eu vou tomar banho e vou dormir. Qualquer mera coincidência é só ficção. Aí você perdeu a oportunidade de ser usado por Deus para amar a esposa, cuidar da esposa. Fala: não, meu amor, então vai descansar que eu vou cuidar da galera aqui agora, vou cuidar da janta. Não, aí o que você faz? Você é controlado pelo seu desejo. O desejo bom te dominou. Aquilo que era bom, que era agradável, que era de Deus, de repente virou de cabeça para baixo. Um desejo que era legal virou um desejo demoníaco. Por quê? Porque você falou: opa, não fez do jeito que eu quero, o que eu quero, ela frustrou os meus planos. Então, observa como isso é fácil. Um bom desejo trava uma batalha no coração, e aí, na batalha dos desejos, quem ganha? O mau desejo, e aí ele obtém controle. E desejos pessoais batalham por autoridade que apenas Deus deveria exercer sobre o meu e seu coração. Observa, o desejo bom é você cuidar da esposa. Você pode ter esses desejos? Deve. Nutrir desejos durante o dia de estar à noite com a esposa. Só que a dinâmica da vida, às vezes, nos causa algumas peças. E aí, os seus desejos vão ser frustrados.
Então observe, o desejo, na verdade, que começou sendo por um bom desejo, virou um desejo que sempre foi no eu e não no outro. Porque se o meu desejo é no outro, na paz do outro, na alegria do outro, não importa se ela vai sair, se ela não vai sair. Eu vou agradar ela, saindo ou cuidando. Mas não. Observe como o nosso coração nos engana. Por isso que você acha que é um bom marido e uma boa esposa. Porque você julga o outro pela ação e se julga pela intenção. Não, mas eu tenho uma boa intenção. Você só tem intenção, você não tem ação nenhuma. Então, quando Deus não governa mais o coração, aí o desejo tomou uma outra forma. Aquilo que era um bom desejo virou um mau desejo. E ao perceber que o seu desejo não será atendido, você não percebe que o seu desejo se transformou em algo mal, algo diferente. Aí o desejo de agradar a esposa e fazê-la feliz se tornou o desejo de satisfazer as suas próprias necessidades. E aí, como eu disse, você perdeu a oportunidade de ministrar a sua esposa, cuidando da casa e cuidando dos filhos. Aí eu te pergunto, vamos lembrar da árvore que a gente estudou o ano passado, que mostra o calor, de Jeremias 9? O problema está na esposa que recusou o seu plano? Não, o problema está no seu coração. O problema está na falta de dinheiro? Não. O problema está na igreja? Não. O problema está na doença? Não. O problema está na sua reação quando qualquer coisa acontece. E aí mostra quem está no controle do seu coração. E aí a gente percebe rapidamente que nós não estamos servindo a Deus, estamos servindo a nós mesmos. O problema não é o que aconteceu, o problema é que o seu desejo não foi atendido. E aí quando o seu desejo não é atendido, você guerreia. E isso é muito problemático, por quê? Porque o desejo naquele momento se torna uma exigência. E naquele momento, ele efetivamente substitui Deus como o controlador do meu coração. Era Deus quem governava o meu coração, de repente, apareceu outro Senhor lá. E as Escrituras chamam isso de quê? De ídolo. Idolatria, meu irmão. Idolatria é quando o meu coração e o seu coração, ele não é governado e nem controlado por Deus. Quando qualquer outra coisa controla e governa o meu coração, você é um idólatra. Você tem um ídolo. Observa, o Antigo Testamento, Deus ele sempre está chamando o profeta e exortando o povo. Idólatras, idólatras. Nós somos idólatras. E aí o desejo por sucesso no trabalho se torna uma exigência de ser apreciado pelo chefe. Você não trabalha por excelência para a glória de Deus. Você trabalha para aparecer, para ser promovido, para receber mais. Observa, um desejo bom entrou em conflito com seus desejos, virou um desejo pecaminoso. O desejo de ter dinheiro suficiente para pagar as contas se transforma em cobiça por riquezas. É justo você querer e desejar ter suas contas atendidas e suas necessidades assistidas. Mas o problema é que um bom desejo se transforma na ganância, da cobiça das riquezas. O desejo de ser um bom pai se torna em desejo de ter filhos que aumenta a minha reputação. Eu vou ser um bom pai para as pessoas olharem para os meus filhos e falar: parabéns para você, você fez um excelente trabalho. Observa. Tanto que a direção e a motivação do nosso coração, às vezes, está totalmente contrário àquilo que Deus espera de mim e de você, e nós estamos achando que nós estamos arrebentando. E não estamos. Aí o que era antes um desejo saudável toma controle. E aí quando isso acontece, o desejo originalmente que me motivou muda para algo diferente. Aí em vez de ser motivado pelo amor a Deus e o amor ao próximo, você fica motivado pela busca daquilo que te trará prazer. E aí você fica irritado e briga e faz guerra com qualquer um que ficar no seu caminho. Por isso que Tiago aqui ele vai dizer: de onde procedem guerras e contendas que há entre vocês?
De onde? É disso. Um coração idólatra, meu irmão, produzirá palavras e atitudes idólatras. Por isso que o problema está no meu e no seu coração. Já falei isso. O meu problema e o seu problema é cardíaco. O meu problema não é minha esposa que continua a abrir a geladeira e não fecha. Ela não mudou, não. Ela vai fazer isso até morrer. E eu tive que tratar meu coração. Falei, vou brigar por causa de uma porta de geladeira? Então o problema não é as coisas que ela faz que eu acho que está errado. O problema está no meu coração. Por que eu acho que está errado? Uma coisa que não é errada em si. Então, são leis que nós vamos criando dentro do relacionamento, né? Porque se ela, no caso dela, né? Se ela gosta de abrir a geladeira e fazer tudo que ela tem que fazer e depois fechar a geladeira, e eu aprendi assim, não, aprendi que você abre a geladeira, pega o que você tem e fecha a geladeira. Se você precisar de pegar 10 vezes, você abre a geladeira 10 vezes. Ela não. E aí, quando eu vejo esse negócio lá em casa, aí eu aprendi. E tem pouco tempo isso, deve ter uns 2 anos. Falei, gente, eu estou brigando por causa de uma geladeira. Então, observa, era o meu desejo por controle, de ser obedecido, de ser respeitado, porque eu que mando lá em casa, que eu sou homem, e eu falei para fechar a geladeira e não está fechando. Ei, o negócio é esse. Então, observa, o problema não é a geladeira, o problema é o controle, o respeito, que eu acho que eu tenho que ter. Você viu? Por isso que Deus tem que mostrar para mim e para você os nossos pecados. E quando eu e você começamos a observar, nós somos controlados pelos desejos, cobiça, inveja. Nós que somos homens, nós amamos o controle, o poder. E qualquer coisa que fere o meu controle, o meu poder dentro da minha casa, eu viro um bicho. E o problema está na coisa que acontece? Não. O problema está quando a esposa deixa o filho fazer alguma coisa sem te pedir? Não, que ela é mãe, ela tem autoridade para fazer isso. Mas é porque feriu o seu controle. Feriu quem manda em casa. Como que você não me avisou que isso ia acontecer? E aí, a contenda está armada. Então, você viu que o problema está onde? Está na coisa? Não. Está no seu coração. Está no seu coração. Nossos desejos tendem a tomar conta de nós, meus irmãos, e isso vai nos dominando. Pessoas extremamente iracundas, pessoas extremamente amarguradas, sofridas, porque amam o seu eu, não abrem mão de nada. E a vida vira um inferno, porque é só contenda. E aí você é levado a estar numa posição que você nunca deveria estar. E é assim que acontece. O Paul Tripp ele vai dizer assim, observa. Um desejo batalha por controle até que ele se torna uma exigência. A exigência é, então, expressa e usualmente experimentada como uma necessidade. Ou seja, você tem um desejo por controle, e aquele desejo vira uma exigência, essa exigência ela se transforma numa necessidade. Então, eu preciso de sexo, eu preciso de mandar, eu preciso de dinheiro, eu preciso. Aí meu senso de necessidade configura minha expectativa. Então, observa, o desejo vem, que talvez é um desejo bom, ele se transforma numa exigência. Essa exigência, que era só um desejo qualquer, se torna numa necessidade. Eu preciso. O exemplo disso, às vezes, é gente compulsiva por compra. Ela olhou o sapato, olhou a bolsa. Eu vou colocar a culpa nas mulheres agora. Olhou a bolsa, ela desejou. Aquele desejo é tão forte que vira uma exigência. Você tem que comprar, por quê? Porque agora você tem uma necessidade de uma bolsa nova. As suas 40 que você tem que ter 41. Então, observa, um simples desejo virou uma exigência, que virou uma necessidade, e aí o seu senso dessa necessidade vai criando o quê? Expectativa. Você vai alimentando aquele negócio, eu vou ter. E aí é igual menino. E você pode ter 40, 50, 100, 200 anos, você faz igual menino. Você cria aquela expectativa porque é exigência do meu coração, eu tenho que ter e eu vou ter. Só que aí quando você não é satisfeito, a expectativa leva ao quê? Ao desapontamento. E aí, toda aquela potência para cima vai potência para baixo.
aí sua alegria se volta contra alguém que não satisfez os seus desejos. Por isso que Tiago vai dizer no verso 2 e 3, cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjares nos seus vossos próprios prazeres. João Calvino, comentando isso aqui, ele diz que eles tinham seus pedidos negados porque achavam que Deus tinha de ministrar as suas paixões. Deus é o meu chofer, é o meu mordomo. Deus faz o que eu quero. Então eles estavam achando que Deus tinha que atender os meus pedidos, por quê? Porque eu quero. E muitas vezes nas nossas orações, nós não falamos com Deus sobre esses nossos desejos distorcidos. Por isso que você tem que pedir pelo Espírito Santo, Senhor, eu estou com vontade de fazer isso, mas mostra se o meu desejo é pecaminoso, se de fato eu quero agradar fulano, ciclano, se eu quero fazer isso para a glória do Senhor, ou se para mim mesmo. Então observa, Tiago aqui está falando assim, ó, eles não pedem, ou seja, eles nem oram por isso que não recebem. Porque eu não conformo a minha vontade com a de Deus. Eu quero que Deus conforme a dele com a minha. E aí 1 João 3,22 diz assim, ó, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. João aqui está falando, por que você não recebe? É porque você vive por sua própria conta e risco. O texto vai dizer assim, ó, nós recebemos quando nós pedimos, por quê? Porque nós guardamos os seus mandamentos e fazemos tudo que é agradável a Deus. Aí Deus nos atende. Você faz isso? Você só pega aquela parte do versículo, aquilo que nós pedimos dele, recebemos. O resto você pode jogar fora. Aí você esquece de ler todo o contexto do versículo. Aí no capítulo 5 a 14 do livro ainda de 1 João, ele diz assim, ó, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e provavelmente nos atenderá. Quando eu peço segundo a vontade de quem? De Deus. Por isso, meu irmão, que você quer orar segundo a vontade de Deus, ore pela conversão do ímpio, é vontade de Deus. Ore por arrependimento seu, é vontade de Deus. Ore para que você conheça mais de Deus, é vontade de Deus. Ore para que Deus encha você do Espírito Santo, é vontade de Deus. Ore para que Deus mostre com clareza o seu pecado, isso é vontade de Deus. Mas você tem orado para isso? Não, porque não tem graça. Você quer orar para quê? Senhor, me socorre. Senhor, eu estou precisando de saúde, eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de trabalho, eu estou precisando de cliente, eu estou precisando disso, eu estou precisando disso. Para quê? Para esbanjar nos seus próprios prazeres. Você está querendo que Deus atenda às suas necessidades. Aí por isso que no versículo 4, Tiago vai dizer assim, ó, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Acaso, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Infiéis aqui, a palavra no grego aqui é adúlteros. Adúlteros. Um autor disse assim, ó, aqui se refere à quebra de votos e compromissos assumidos por ocasião da conversão e do batismo, em que os cristãos haviam jurado que seriam de Deus e que o serviriam. Aí Deus está falando assim, ó, vocês são infiéis. É a mesma ideia do voto de casamento, que você faz um com o outro, e você quebra esse mandamento, esse voto. Infiéis, você jurou fidelidade, e você não é fiel. E aí, quando você é dominado por seus desejos idólatras e pecaminosos, você está associado com o mundo. É por isso que Deus está falando aqui, ei, acordem. Observe que ele falou lá atrás, eu rejeito pessoas de ânimo dobre, gente dividida, gente que não decide se vai servir a Deus ou se vai ficar do jeito que está. Deus vomita um morno. Tome posicionamento,
Sirva a Deus com alegria, com fidelidade, ou vá embora da igreja. Você só está arrumando mais juízo para você. Deus está falando assim, infiéis, infiéis. Por isso que Deus condena alguém de mente dividida. Eu quero ter a minha esposa, que quer participar de Cristo, da igreja, mas eu quero ter aquela vida do jeito que eu quero, os meus desejos, os meus vícios, as minhas paixões. Não, meu irmão, isso não é possível. Lembra, Tiago aqui, ele mais uma vez coloca dois caminhos diante de mim e de você, que são antagônicos. Se você é fiel a Deus, Deus é o seu amigo. Se você não obedece a Deus, automaticamente você é inimigo de Deus. Não tem meio termo. Duas opções antagônicas. Se você é fiel a Deus, isso demonstra amizade, compromisso, fidelidade. Se você é infiel a Deus, isso demonstra que você arrumou um problema. E lembra, é você que se tornou inimigo de Deus. Imagina, não é um bom negócio, meu irmão, ter Deus como inimigo. Não é bom negócio. E aí, quanto mais você se deixa dominar pelos seus desejos maus, mais longe de Deus você fica. E a matemática é simples. Mais Deus é igual a menos mundo. Mais mundo é igual a menos Deus. É simples assim. Quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, mais vontade de congregar você tem, mais vontade de participar do culto você tem, mais vontade de orar ainda você tem, mais vontade de conhecer a Deus ainda você tem. Agora, quanto menos você tem contato com a igreja, com a Bíblia e com a oração, mais distante você tem ficado de Deus. E nisso, a Bíblia aqui está mostrando que você é um infiel e você é um inimigo de Deus. E esse não é um bom lugar de você e eu estarmos. Por isso que João vai dizer assim, ó, em 1 João 2, 15, 16, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. São sabedoria terrena, carnal e demoníaca. Então observa, meu irmão, não tem comunhão com Deus. Não tem amizade nenhuma com Deus. E aí no verso 5 ele vai dizer, ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. E aqui no verso 5 e verso 6 nós temos um problema. Os comentaristas vão dizer que é o versículo talvez o mais difícil de interpretar na Bíblia. E eu procurei os melhores que tem em língua portuguesa. Um deles é o melhor que tem no mundo. E eles têm diferentes interpretações aqui. Um grupo vai interpretar que esse espírito aqui, do verso 5, é o Espírito de Deus. Outro grupo vai interpretar que esse espírito aqui é o espírito do homem. Porque no grego, o espírito, ele é escrito do mesmo modelo. Então, o contexto que vai dizer. E aí um grupo tomou decisão baseado no versículo 4. Outro grupo tomou decisão baseado no versículo 6. Então, eu vou tomar uma decisão baseado no que eu achei mais coerente. E eu vou assumir aqui que esse Espírito aqui não é Espírito Santo. Então Tiago aqui, quando ele diz assim, ó, ou supondes que afirma as Escrituras, Tiago aqui ele não cita um versículo das Escrituras. Tiago aqui ele não cita um versículo específico das Escrituras. Tiago aqui ele faz tipo menção ao ensino completo das Escrituras, que aponta que o homem ele foi contaminado, corrompido pelo pecado. Por isso que ele vai dizer, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Então, esse Espírito aqui é o Espírito nosso, a vida que Deus nos deu. Aí, esse ciúme aqui é inveja, é o pecado. Por causa da nossa natureza caída, corrompida, o nosso espírito anseia pela inveja, anseia por ciúme, anseia por briga, anseia por desejos idólatras. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Deus nos deu vida, mas em razão da nossa natureza caída, nós somos repletos de inveja
e de pecado. E aí nós somos maus. Aí no verso 6 ele vai dizer assim, ó, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele está apontando aqui, ei, eu sou o único que pode mudar essa situação. Deus é o único que pode transformar um coração cheio de desejo pecaminoso, de morte, em um coração vivo, um coração que obedece, um coração que agrada. Mas o problema é o orgulho do homem. E esse orgulho, meus irmãos, ele é abominável diante de Deus. Por causa do meu orgulho, do seu orgulho, nós não nos achegamos a Deus e pedir, Deus, tenha misericórdia de nós. Transforma o nosso coração orgulhoso, soberbo, arrogante, egoísta. E coloca um coração de servo. Coloca um coração de alguém que está repleto do Espírito Santo de Deus. E aí o texto vai dizer assim que Deus resiste fortemente ao orgulhoso, mas contudo ele dispensa graça ao humilde. Então quando você reconhece que o seu espírito é corrompido, caído, pecador, e se volta em humilhação a Deus, Deus dispensa graça, Deus te transforma, Deus te salva, Deus te muda. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando você é humilde diante de Deus, mais graça é dispensada a mim e a você, para que nós possamos fazer aquilo que é correto e agrada a Deus. Por isso que Deus resiste ao orgulhoso, e Ele se opõe mesmo, Ele é inimigo do orgulhoso. E aí, no restante aqui, dos versos 7 até o verso 10, Deus aqui vai colocar 10 atitudes que eu e você devemos fazer, para que esses desejos não dominem mais o nosso coração, e os desejos do Senhor possam dominar. Aí ele vai começar aqui no verso 7, sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira coisa que você tem que fazer, meus irmãos, é sujeitar, ser submisso, em humildade, obedecer e conhecer a Deus, o Deus da verdade. Humildade diante de Deus, resistência contra o diabo. Mas nós temos resistência contra as coisas de Deus e amor pelas coisas do diabo. E Deus está falando, não, sujeitem-se a mim, me obedeçam, faça aquilo que eu tenho ordenado, porque a minha vontade ela é boa, ela é perfeita, é agradável, mas ao diabo, resistam ao diabo, porque o diabo vai embora, depois ele vai voltar de novo, porque essa é a dinâmica, mas resista ao diabo, não resista à esposa, não resista ao marido, não resista à igreja, resista ao diabo. Lute com o inimigo certo, se volte em obediência a Deus. Ele vai dizer assim, ó, chegai-vos a Deus. Outro mandamento aqui, ó, chegai-vos a Deus. E quando você chega a Deus, Deus vai chegar a você. Se aproxime de Deus, meus irmãos, busque a Deus. Aí ele continua dizendo assim, ó, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, limpe vocês. Deus odeia, Deus não aceita, Deus resiste gente de mente dividida, opinião dividida, vida dividida. Sirva a Deus em totalidade, em fidelidade, limpe o coração, limpe as mãos, conserte a vida, e Deus se achegará a você. E aí ele continua no verso 9, ele dá 3 ordens aqui na sequência, né? Afligi-vos, lamentai e chorai. Meu irmão, lembre-se o tanto que você é pecador, lembre-se o tanto que você necessita de Deus. Quantas vezes nós vamos embora do culto, e eu e você deitamos a cabeça no travesseiro e nem lembro do que foi pregado? Deus está falando, lamente, chore, você é um pecador, você precisa de Deus, você precisa da palavra, você precisa de Cristo. Chore, porque você é um pecador, você é totalmente dependente de Deus, da sua graça, da sua misericórdia. Lamente quem você é, lamente a sua condição sem Cristo, se volte para Deus.
Lamente não porque você não conseguiu atender os seus desejos, mas lamente porque você é um pecador e às vezes você se deixa levar por desejos pecaminosos, faz o que não deve, fala o que não precisa. E aí ele continua: humilhai-vos na presença do Senhor. Assuma, meus irmãos, a responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade pelos seus pecados. Mude você, não queira mudar o outro. O problema do seu casamento é por culpa sua. O problema na igreja é culpa sua. Não é culpa do outro, não. Mude você, não mude o outro. Só Deus tem capacidade de mudar a pessoa, não você. Mas você guerreia, porque você quer um marido, uma esposa, um filho, uma igreja, um tudo do seu jeito. Aí Deus continua assim, ó: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Ou seja, ei, para de falar mal do outro, porque às vezes você fala mal do outro porque você tem um conceito da verdade que não é a verdade de Deus, e você quer que o outro faça e viva baseado no que você acha. E Deus está falando para você: não julgue, não fale mal do irmão, porque você, quando faz isso, você se coloca no lugar da lei, e automaticamente você se coloca no lugar daquele que deu a lei. Ele é o padrão, ele exige, você não. Quem é você? Não fale mal de ninguém. Sirva, não seja controlado pelos seus desejos, seja controlado pelo Espírito de Deus, que faz com que eu e você sejamos servos. Amemos o próximo. Porque quando você fala mal do outro, você está querendo colocar a sua ideia, o seu modelo, a sua concepção. E aí você se coloca no lugar de Deus. E ele está falando: ei, um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Aquele que é Cristo, que salva e lança no inferno. Você não é Deus. Então não tome o lugar de Deus. Eu e você, meus irmãos, precisamos de nos converter. Por isso que a temática aqui é humilhação. Nós devemos nos voltar a Deus em contrição. Nós dependemos de Deus para tudo. O problema é que nós estamos cheios de nós mesmos. E é por isso que os nossos conflitos nunca são resolvidos, porque as suas necessidades não estão sendo atendidas. Então que no dia de hoje você ore ao Senhor. Peça para que Ele mostre o quão perverso tem sido talvez os seus desejos, tão voltados para você. E quando você perceber que os seus desejos são só o seu eu gritando, com certeza o Espírito Santo vai confrontar, você se arrepende e os conflitos começam a cessar. Porque aí você virou um servo, você virou um mordomo, você virou um garçom. No casamento, no trabalho, na igreja. Ninguém quer contratar crente. Crente é a pior canseira para trabalhar. Porque eles acham que eles estão fazendo um favor para o patrão. Crente está um negócio complicado. Porque nós temos voltado uma vida em satisfação do eu. Que não seja assim, meus irmãos. Afligi-vos, lamentai e chorai. Nós carecemos da graça de Cristo Jesus que morreu por nós. Ele é o Salvador. E aqueles que se voltam para Ele em humildade, Ele dispensa graça salvífica, transformadora. Se volte a Jesus, creia em Deus, a porta da graça ainda está aberta. Não viva para você, viva para Jesus, viva para Cristo, viva para servir. E comece a servir aquele que está mais próximo de você, que são as pessoas que moram com você, que vivem do seu lado. Deus nos chama à humildade. Deus odeia, resiste, é inimigo dos orgulhosos e dos que amam o mundo. Não faça assim.